Internet das coisas e suas aplicações. A Internet das coisas é uma extensão da internet atual que proporciona aos objetos do cotidiano a capacidade computacional e de comunicação para se conectarem à internet. Nos últimos anos, a IoT se tornou uma das tecnologias mais importantes do século XXI. Agora que podemos conectar objetos do cotidiano como eletrodomésticos, carros, termostatos, babás eletrônicos, à internet por meio de dispositivos incorporados, é possível uma comunicação perfeita entre pessoas, processos e outras coisas. Por meio da computação de baixo custo, nuvens, Big Data, a análise avançada e tecnologias móveis, coisas físicas podem compartilhar e coletar dados com o mínimo de intervenção humana. Neste mundo hiperconectado, os sistemas digitais podem gravar, monitorar, ajustar cada interação entre os itens conectados, ou melhor, objetos conectados. Com isso, o mundo físico encontra o mundo digital e eles trabalham em conjunto. Arquitetura de dispositivos IoT. Agora iremos entender os blocos básicos da construção do IoT, que pode ser vista como a combinação de diversas tecnologias que viabilizam a integração dos objetos no ambiente físico com o mundo real. A arquitetura básica dos dispositivos e objetos inteligentes é dividida em 4 unidades: processamento e memória, comunicação, fonte de energia, sensores e atuadores. Agora iremos entender melhor a composição e a função das 4 unidades. Processador e memória, composta de uma memória interna para armazenamento de dados e programas, um microcontrolador e um conversor analógico digital para receber sinais dos sensores. As características desejáveis para estas unidades são consumo reduzido de energia, ocupar o menor espaço possível. Sensores e atuadores realizam o monitoramento do ambiente no qual o objeto se encontra. Os sensores capturam os valores de grandezas físicas como temperatura, umidade, pressão e presença. Atualmente, existem literalmente centenas de sensores diferentes que são capazes de capturar essas grandezas. Atuadores, como o nome indica, são dispositivos que produzem alguma ação, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos. O rádio ou transmissor, unidade com função de receber e enviar dados para os receptores que conectam o dispositivo à internet. As tecnologias de redes mais utilizadas são LoRa, Wi-Fi, Sigfox, Bluetooth, rede móvel, como o 4G, e as tecnologias mais recentes, como o 5G. 3 rings for the elven kings under the sky. Os 3 pilares dos sistemas de informações. Pessoas são os usuários efetivos que usam as informações coletadas pelo sistema IoT, que conferem os dados do meio ambiente ou executam alguma ação, como acender uma lâmpada. Organização podem ser vista como um grande conjunto de processos operacionais, como o processamento dos dados de sensores, e relacionam esses dados com pessoas que os consomem. A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta e não tem um fim em si mesmo. A tecnologia envolvida no sistema IoT e os demais equipamentos é denominada de hardware. Os programas de computadores que processam os dados é denominado de software. As tecnologias de armazenamento para organizar e armazenar os dados é denominado de banco de dados. Os recursos de telecomunicações que interconectam os sensores é denominado de comunicação. Internet das coisas e suas aplicações no campo. A internet das coisas pode ser aplicada de diversas formas na agricultura, desde sistemas de telemetria, softwares computacionais, levantamentos de dados e controle de automação de maneira eficiente. A IoT é certamente uma grande tendência no agronegócio, possibilitando que dados sejam gerados e analisados, com o intuito de melhoria nas atividades realizadas na fazenda. As máquinas e os sistemas empregados no campo geram muitos dados detalhados e de forma contínua. Estes dados podem ser armazenados e combinados com outras fontes de informações para otimizar as aplicações e operações na fazenda. A irrigação inteligente. No Brasil, a cada dia que passa, temos um apelo maior pela sustentabilidade e uso racional da água no campo. Tecnologias de IoT já possibilitam a irrigação inteligente nas fazendas.
Sensores podem ser instalados para medir a umidade do solo, podendo estar acoplado a sistemas que indicam a textura daquele solo, assim de maneira automática consegue controlar a irrigação em taxas variadas em cada seção do campo. Além do uso mais eficiente da água, é possível selecionar a melhor hora do dia para realizar a irrigação. E, dependendo do horário do dia, o custo da energia pode ser até mais barato, já que ela pode variar ao longo do dia. Saber exatamente a necessidade de água em cada metro quadrado da lavoura, bem como a hora mais barata para a irrigação, auxiliam na redução de custos na fazenda e ganham eficiência. Controle de pragas e doenças. Sensores portáteis ou acoplados a drones e satélites conseguem levantar mapas diversos da lavoura. Tais mapas podem estar integrados a sistemas ou plataformas computacionais que auxiliam na identificação de pragas e doenças na lavoura. Após sua identificação, gera-se um mapa de densidade e da coloração da vegetação. Com esses dados, pode ser enviado às máquinas para atuação apenas nos locais que necessitam de atenção. O manejo localizado garante a otimização dos insumos aplicados, pois não há aplicação na área total se não houver necessidade. Isso gera economia e o uso consciente dos agrotóxicos. Telemetria. A telemetria possibilita que os dados dos equipamentos que estão realizando as atividades em campo sejam coletados e compartilhados de forma remota. A telemetria chegou ao campo agregando muito valor às tomadas de decisões. Os equipamentos conectados à central podem ser visualizados em tempo real desde que estejam com um sinal de internet, e as operações podem ser corrigidas se necessário. Por meio da telemetria é possível secar se as máquinas estão trabalhando na rotação em velocidades ideais, com temperatura e precisão correta, a fim de gerar economia de combustível e a realização correta das operações. Robótica. Os avanços em robóticas, impressoras 3D e automações no campo estão facilitando a criação e implementação de tecnologias como, por exemplo, estufas inteligentes, dotadas de sensores e luzes artificiais. Já existem estufas automatizadas produzindo alimentos, baseando-se seus manejos no conceito de agricultura vertical. As estufas protegidas e o cultivo inteligente possuem melhores controles sobre pragas e doenças, melhor utilização da água, energia elétrica, insumos aplicados. Iremos entender melhor o sistema IoT por uma perspectiva sistêmica. Todo sistema é composto por entradas, mecanismos de processamento, saída e a realimentação, no inglês feedback. Conforme ilustra a figura abaixo, as entradas são os dados do ambiente coletados que o sensor está presente. O processo de transformação é o processamento dos dados coletados, que buscam padrões de repetições, estruturação dos dados para ser visto de uma forma mais ampla, ou até mesmo a detecção de objetos específicos no caso de sensor, como a câmera. Saídas. Os dados propriamente processados, de acordo com o tipo de dados coletado, pode ser consumido pelo usuário final. A retroalimentação é um processo muito utilizado para validar os modelos de tratamento e processamento dos dados coletados. Nesse caso, dos sistemas IoT pode ser usado como forma de calibrar melhor os sensores, ou até mesmo o próprio sensor IoT servir como um repetidor de sinal para outros sensores. O objetivo ou meio ambiente em que o sensor está inserido. A função fundamental de um sensor IoT é coletar dados do meio inserido, sem ter a presença de um ser humano para executar a coleta, ou mesmo sem a necessidade de um humano ir ao local para coletar o dado coletado. E também de uma forma de dar perspectivas de que um sistema pode ser subdividido em subsistemas. Cada sistema tem sua funcionalidade sendo requisitada quando necessário, como a utilização de diversos tipos de sensores, como sensor de umidade, sensor de contra-incêndio, temperatura, GPS, som, luz, qualidade do ar, acelerômetro, pressão e monóxido de carbono, ou melhor, CO2. Esses sensores podem estar interconectados na mesma rede. O dado coletado de cada sensor individualmente pode ser juntados, ou melhor, eles podem formar uma grande visualização do meio ambiente onde os sensores estão instalados.